Olá, estudante do Evangelho de Marcos, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui no capítulo 9. Podemos chamar essa etapa do segundo tempo do Evangelho, onde a agenda, os ensinos e o tempo de Jesus é dedicado muito mais aos discípulos do que à multidão. No capítulo 9 vamos ver a divindade e a humanidade de Jesus se encontrando no Monte da Transfiguração, um pai sendo socorrido diante da sua aflição, Jesus nos ensinando o que significa ser o maior dentro do reino de Deus, também a gente poder ver quem é contra a gente, quem é a favor e como que a gente deve interpretar essas relações que o reino de Deus está construindo a partir de Jesus, fugirmos do caminho de sermos uma pedra de tropeço na vida daqueles que estão trilhando o caminho do Evangelho, e no final ele vai nos mostrar o significado de sermos sal da terra e salgar, dar gosto ao mundo diante do sabor na existência de inúmeras pessoas. O meu desejo é que você cresça na consciência do Evangelho e que o Senhor fale ao seu coração. Tenha uma boa aula. Olá, tudo bem, estudante? Vamos agora para a nossa aula no capítulo 9. Muito bom saber que você chegou até esse momento e agora a gente vai para um segundo tempo no Evangelho de Marcos, onde a sua agenda, o seu tempo é dedicado maior aos ensinos para os discípulos e ao mesmo tempo o caminho em direção ao Calvário, a sua morte está cada vez mais claro. Então, a partir do capítulo 9 é como se a gente virasse a página para um novo momento no ministério de Jesus. A gente sempre dá a dica para você ler o capítulo antes da aula para uma melhor compreensão de tudo aquilo que a gente vai tratar aqui. É um capítulo longo, então a gente vai tentar ter um ritmo um pouco mais acelerado aqui sobre os blocos, mas sem perder o cuidado de aprofundar a nossa consciência e o nosso entendimento no Evangelho de Marcos, ok? O primeiro relato está relacionado à transfiguração, quando Jesus é revelado a sua divindade diante de Pedro, Tiago e João. Depois de 6 dias, Jesus leva esses 3 discípulos consigo para um alto monte. A descrição desse evento está cheia de alusões à revelação dada no passado a Moisés. A gente chama isso na teologia de teofania, que é uma manifestação de Deus perceptível, palpável, que pode ser experimentada de uma maneira muito densa. É isso que está acontecendo nesse monte e se torna uma alusão daquilo que havia acontecido com Moisés em Êxodo capítulo 24, os versículos 15 e 18. Agora, nesse momento, é uma nova revelação que é colocada diante dos olhos deles e que é, portanto, algo maior do que havia acontecido no Monte Sinai. Então, os 2 quadros estão diante dos discípulos. Logicamente, há um conhecimento histórico daquilo que havia acontecido na vida de Moisés, e agora eles começam a perceber tanto a divindade de Jesus como esse novo momento que se estabelece a partir da sua vida. Jesus é transfigurado diante deles, utilizando a terminologia da teofania. Marcos indica que o véu da humanidade de Jesus foi tirado, ou seja, é nesse instante que eles percebem que estão diante de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a divindade de Cristo é revelada a esses discípulos, porque a sua aparência humana foi alterada de maneira perceptível. De acordo com o relato bíblico, a gente percebe que há um esplendor nos olhos de Jesus, em sua face, no seu corpo, e isso é chamado de transfiguração. Cristo aparece agora de maneira celestial, mostrando toda a sua roupagem celestial, o seu caráter celestial, a sua forma celestial e divina diante dos seus discípulos, ao mesmo tempo que a sua humanidade está presente. Então, essas duas coisas agora estão conectadas diante dos discípulos. No capítulo 8, que a gente estudou semana passada, Jesus muda a direção do seu ministério para o discipulado, aquilo que eu acabei de falar para vocês como um segundo tempo do Evangelho agora de Marcos, de maneira mais intensa. Então isso faz parte também dessa
intencionalidade de Jesus com seus discípulos, de mostrar a eles quem Ele é, a sua divindade, e isso está ficando bem claro nesse encontro. Ok? A outra coisa que a gente percebe está no versículo 4, a aparição de Elias e Moisés, que estavam falando com Jesus. O grande legislador e o excepcional profeta representam as escrituras do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Então é a história da salvação agora diante dos olhos dos discípulos. Moisés representando o legislador, a lei, Elias os profetas, os dois somem e a graça de Deus continua presente. Então essas coisas que eram sombras, que estavam apontando, sinalizando, agora se tornam concretas em Jesus e elas desaparecem ao mesmo tempo que Jesus continua com eles, dizendo que agora um novo tempo se estabelece firmado naquilo que estava prometido no Antigo Testamento, e aquilo que tanto a lei e os profetas haviam anunciado, apontado, agora se torna visível, palpável diante dos olhos dos discípulos. Pedro confessou que Jesus é o Messias, né? A gente já viu isso ali atrás, e agora a gente percebe novamente ele reconhecendo isso. Ele faz uma proposta até para Jesus, querendo que esse momento fosse um momento para existir de maneira permanente. Ele quis construir ali uma tenda para ficar naquela dimensão, uma para Moisés, uma para Elias, outra para Jesus, e habitar naquele ambiente celestial tomado pela glória de Deus que havia invadido aquele monte. Em seguida, a gente percebe que cada vez mais aquele conhecimento que era incompleto na vida dos discípulos vai se tornando cada vez mais claro. Ainda não tem a total clareza de todo o quadro, de tudo aquilo que eles devem entender sobre a missão e a vida de Jesus, mas cada vez mais Jesus aperta o passo no sentido de intensificar para os discípulos quem ele era, e agora ele está mostrando a sua divindade, e esse acontecimento é extraordinário. Agora Deus torna claro que Jesus é o Messias escolhido entre os homens. No centro de todas as confissões, o ponto central da transfiguração é que Deus declara que Jesus é o seu Filho, a quem ama. Lembra da declaração do batismo? Ela se repete agora, mais uma vez, Deus declarando o seu amor e toda essa relação da Trindade diante dos olhos dos discípulos. A mesma Trindade que se manifestou de uma maneira muito bela no batismo. A gente percebe a voz, a gente percebe o Filho e também o Espírito descendo naquele lugar, a água mostrando esse ambiente celestial, invadindo a terra a partir de Jesus. Novamente nós vemos aqui a figura do Pai e uma declaração dele sobre Jesus, e essa declaração é o ponto central da transfiguração. A glória de Jesus não foi perdida na encarnação, ela estava escondida. Isso que a transfiguração quer nos revelar. Nesta extraordinária experiência, Deus tira o véu temporariamente, de modo que 3 discípulos possam ver, por alguns momentos, a glória futura daquele a quem seguem a caminho da cruz. Essa realidade de algo que vem sobre os discípulos, que rompe a barreira do tempo e os convida a ter uma percepção de algo extraordinário, passado, presente e futuro, tudo acontecendo naquele exato momento. Eles estão percebendo naquele instante o que ainda há de ser, o que ainda há de ser revelado, o que deve ser mostrado, o Cristo em toda a sua glória e seu esplendor, que ele havia deixado, e ele não perde isso na encarnação, ao mesmo tempo que ele já está se mostrando como ele será depois da sua ressurreição. E aí no versículo 9, Jesus dá um lembrete para esses discípulos que tinham experimentado dessa experiência extraordinária, quando diz que
o limite do tempo deve ser respeitado. Ele fala, não diz isso a ninguém, esse relato da transfiguração, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. O Filho do Homem, a gente já falou isso várias vezes, ele já colocando sobre os seus ombros as afirmações proféticas que haviam sido ditas sobre o Messias, e Jesus coloca isso sobre os seus ombros, e ele diz, isso que vocês experimentaram aqui, tem o tempo, a hora, o exato momento para que isso seja relatado, e possivelmente o segredo foi guardado por esses discípulos que haviam experimentado desse encontro fantástico. Isso significa que o completo entendimento a respeito de Jesus é possível somente através do conhecimento de sua crucificação e ressurreição. Então, aquilo que acontece ali, o véu é tirado diante da face dos discípulos, os olhos contemplam, que era a sombra, o que apontava, o que sinalizava, mas Jesus diz, essa compreensão que vocês estão tendo nesse monte, ela só é possível na vida das pessoas a partir de uma total compreensão da sua crucificação e morte. As pessoas vão compreender, vão conhecer a humanidade e a divindade de Jesus a partir de uma compreensão muito mais profunda sobre sua crucificação e morte. E aí vem o próximo relato, que é a cura de um jovem possesso. É interessante que Jesus desce desse ambiente chamado ambiente da transfiguração e encontra um mundo hostil, um demônio hostil. Esses mundos que se encontram em Jesus, Ele mais uma vez nos mostrando que esse movimento de deixar a glória do Pai, sendo unigênito do Pai, invadindo a terra, habitando entre nós, ele é repetido, ou melhor, ele é demonstrado de uma maneira mais perceptível. Aquilo que foi declarado por ele mesmo agora se torna uma realidade. A partir desses encontros, há um desejo dos discípulos que a vida acontecesse na realidade da transfiguração, e ele diz, não, a vida acontece no pé do monte, mostrando essa tentação nossa também, da nossa espiritualidade, que tem uma tendência de querer existir e experimentar somente a realidade da glória, da coisa extraordinária, do êxtase, essa espiritualidade da transfiguração, enquanto que o Evangelho nos diz que essa relação com Deus, ela tem um contato, uma conexão com o mundo hostil, onde as dificuldades, o caos, o sofrimento estão instalados, e os nossos pés que experimentaram desse ambiente da divindade e da espiritualidade, da presença de Deus, também se encontram com esse ambiente de dores e sofrimento. Então, esses mundos que se encontram na transfiguração e a angústia e o grito e desespero desse pai diante de um filho perturbado tem como finalidade também exigir da gente esse movimento dos dois mundos. Gente que está andando com Jesus e experimentando dessa beleza da glória de Deus, da presença de Deus, ao mesmo tempo está em contato direto com as dores e com as angústias e com os dramas das pessoas. A igreja é essa comunidade que experimenta desses dois mundos, que toca o intangível, que se aproxima do invisível, que experimenta da glória de Deus, mas ao mesmo tempo está ali presente, sofrendo e vendo as dores, as angústias e os sofrimentos, aquilo que é visível, aquilo que é palpável. Esses dois mundos devem se encontrar na nossa espiritualidade. Ok? Então Jesus desce e encontra um demônio hostil, um pai ansioso, uma multidão atônita e discípulos desesperados, porque eles não conseguiram resolver o problema de um menino carregado de demônios. O desespero ameaça esmagar nossa fé também diante desse mundo hostil. A gente percebe a nossa incapacidade de resolver, e isso se torna um impacto para aquilo que a gente crê, para a experiência que a gente teve, chamando a atenção
para a nossa incapacidade, para os nossos fracassos de tentar resolver as coisas e não ver o resultado disso, e não conseguimos ver a progressão dessas coisas. E muitas vezes esses ambientes onde as coisas não funcionam pode trazer sobre a nossa consciência o entendimento que Deus não cuida da gente, que Ele não tem poder para nos ajudar, ou que há mesmo uma indiferença, insensibilidade de Deus diante do nosso desespero. Então, esse pai e essa dor paterna, essa angústia, poderia apontar por uma indiferença, insensibilidade divina. Pelo contrário, a gente não vê isso em Jesus. Jesus permanece na glória da transfiguração, nesse ambiente onde algo extraordinário acontece, mas graciosamente Ele mergulha, Ele desce para um mundo de desespero e dúvida, a fim de poder libertar esse jovem, esse filho, também amenizar a dor e a angústia desse pai. E isso da mesma forma acontece com a gente. Ele entende esses medos e pavores que carregamos, e Ele entra nisso com o objetivo de nos libertar diante das dúvidas, dores e angústias que carregamos. No versículo 21 do capítulo 9, a gente vê Jesus não só criando um movimento de cura e libertação para esse jovem, mas há um interesse de Jesus em um relacionamento com o pai do menino. Você percebe uma pergunta, que é uma pergunta de alguém que quer saber realmente, de alguém que quer entender. Ele quer, não é simplesmente chegar e tocar, tem uma história, tem um nome, tem um início, tem algo para ser contado, tem uma história que precisa ser restaurada, tem algo que a luz do Evangelho precisa iluminar, tem um ambiente de trevas que precisa ser descoberto a partir da presença gloriosa de Cristo Jesus. E aí no versículo 21 ele fala quanto tempo isso está acontecendo, e aí o pai fala desde a infância. Então tem toda uma história de dor, uma angústia existencial sobre essa relação. É um pai que nunca teve um filho, e um filho que nunca conseguiu reconhecer o pai. Desde a infância esse filho não é filho, e desde a infância esse filho não vê o pai como pai, e desde a infância o pai não tem um filho, porque esse filho está tomado por algo que está para fora dele. Um mundo de trevas invadiu e acabou com a pureza desse garoto. Tanto é que no versículo 22 ele fala quem é esse menino que ele gerou e como ele existe. Ele fala, ele existe se lançando no fogo e na água. É um movimento que tenta se aniquilar, se destruir. E aí ele fala, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse grito e essa confissão do pai dizendo, se o Senhor pode fazer alguma coisa, age nisso. No versículo 26 e 27 fala que o menino estava morto, mas tem ali um pouquinho antes, no versículo 24, é o que me chama muita atenção, quando imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. O Evangelho de Marcos coloca ali, acrescenta isso, e essa confissão bonita, bela desse pai, dizendo que ele crê, mas ele diz ao Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Que coisa extraordinária, não é? Essa fé que duvida, e na dúvida a gente é ajudado por aquele que está olhando para a gente dizendo pode crer. Então ele nos ajuda a crer, e quando nos falta a fé para crer, ele nos ajuda também. Então a gente só crê por causa dele, por meio dele, para ele, mas muitas vezes essa fé está conectada com uma dúvida, com uma história de sofrimento, com uma dor que persiste em existir e ficar, está latejando. Então a gente crê duvidando, a gente crê com faltando, a gente crê com ausência. E aí Jesus toca
no coração desse pai, entende essa confissão que muitas vezes é a nossa, né? Carregada de lágrimas de certeza, mas ao mesmo tempo tem certeza nelas, ao mesmo tempo que acredita que tudo é possível, também tem dúvidas profundas no coração. E essas duas realidades, esses dois sentimentos dentro do coração são visitados pela graça do Senhor e transformados. Então está aí a história desse pai que tem muito a nos ensinar. A gente tem que caminhar aí até para poder ter tempo, né? Que o capítulo 9 é muito grande. E aí a gente vai para o outro texto agora, para os versículos 28 até o 33, quando Jesus fala novamente sobre sua morte e ressurreição. Ele sai do cenário da transfiguração, entra nesse mundo hostil, e agora a sua agenda, o seu encontro é com os seus discípulos. Jesus havia completado seu período de ministério com a multidão em regiões vizinhas. Essa agenda e esse calendário público havia se esgotado, e agora ele estava a caminho do seu próprio holocausto em Jerusalém. E enquanto ele caminha para esse dia da sua morte e ressurreição, ele vai acendendo a luz na consciência desses discípulos, que Marcos insiste em nos dizer que foi uma fé tardia, que demorou para aparecer. Então Jesus vai tratando disso e vai iluminando a consciência desses discípulos. Nesse novo momento passou a concentrar ainda mais seus ensinos ao discipulado na vida dos 12 e seguidores mais próximos. Olha só, para a gente ter um pouquinho de cuidado com esse momento de Jesus, é importante a gente ver o que está acontecendo no versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, esse momento íntimo da casa, da mesa, de algo mais relacionado aos seus discípulos. A explicação não é mais pública. Agora ele sai desse ambiente e existe um papo secreto para ser desenvolvido com os seus discípulos. No versículo 33, novamente, estando ele em casa, interrogar os discípulos. É nesse ambiente do interrogatório, das dúvidas, das perguntas, dos questionamentos, da conversa franca, mais aberta, aquilo, quem sabe, surge no encontro público, mas há um sentimento nos discípulos que aquilo não deve ser tratado naquele lugar, sabe, aquela conversa privada, íntima. Então a gente está vendo aqui no versículo 30, e tendo partido dali passaram pela Galiléia e não queria que ninguém soubesse, longe da multidão, porque ensinava os seus discípulos, diz o versículo 31. Então ele vai se retirando e cada vez mais distante daquelas pessoas que haviam cercado. Lembra, lá atrás, por 2 vezes, Marcos vai nos dizer que não havia tempo nem para comer, tamanha procura e muita gente chegando o tempo todo. Os ambientes onde Jesus estava eram invadidos pelas pessoas. No versículo 35, ele sentado com os 12, chamou os 12 e lhes disse alguém. Então agora é esse momento onde ele passa a dizer coisas simplesmente para aquele grupo que ele escolheu lá atrás, a escolha dos apóstolos. Se você está nos acompanhando, você vai lembrar daquele dia que ele faz uma seleção e a gente viu as razões daquilo ter acontecido. Ok? E agora a gente vai ver o próximo encontro, está nessa conversa, que foi uma conversa onde Jesus não está no centro dela, ele não é aquele que está respondendo as perguntas, mas ele é aquela conversa de canto dos discípulos. Eles estão ali fazendo perguntas uns para os outros, tentando ter a percepção e alguns questionamentos, algumas dúvidas estão acontecendo ao redor de Jesus na vida dos discípulos. E a dúvida e o caminho que os discípulos estão procurando para entender a jornada com Jesus é quem é o maior no reino. Essa coisa
do orgulho humano, da grandeza, da glória, do reconhecimento. Os discípulos não estão imunes a isso. Não havia uma vacina pelo fato deles andarem com Jesus sobre esse sentimento que a gente carrega, né, esse coração pecaminoso, e eles estão querendo saber quem é o maior, quem é o melhor nesse reino que está se inaugurando a partir do Mestre, a partir do Jesus de Nazaré. E eles estão conversando sobre isso. O versículo 33 vai dizer que quando eles chegam na casa, Jesus, mesmo sabendo disso, ele pergunta para eles, né? No caminho, Jesus ouve os discípulos discutindo entre si. Quando chegaram em casa, em Cafarnaum, ele pergunta-lhes qual era o assunto da discussão. Embora não respondam, Jesus sabe que discutiam sobre qual deles era o maior. Olha o que diz o versículo 34. Mas eles guardaram silêncio, não sei, por constrangimento, ou sabendo que o papo era indevido, mas eles preferem se calar, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus reúne os 12 e começa a reeducá-los. Ele vai à raiz da discussão, o desejo de ser o primeiro. No mundo, quem está em posição superior é servido pelos demais. Então essa é a cultura da sua época, essa é a prática natural, isso é o que acontece para fora do reino, isso é o que acontece na cultura para fora do Evangelho, essa é a prática comum, isso é a maneira como as relações são desenvolvidas, o superior é servido. Mas aí Jesus inverte a ordem, mostra um caminho contra a cultura, um jeito de viver que ainda não é compreendido pelos discípulos. E ele diz, mas não é assim no reino de Deus. O primeiro lugar estabelece uma posição de quem serve os outros. Então, o que serve ao primeiro? E serve aqui o diácono, né? Aquele que prepara a mesa, é um garçom, você está entendendo? É aquele que arruma o ambiente para que os outros experimentem daquilo que será servido. Não é aquele que serve, não é aquele que chega e está tudo certo, as coisas estão todas arrumadas e no reino de Deus o maior não é aquele que chega e está com a melhor cadeira, o melhor talher, o melhor lugar para sentar na mesa. Não, o maior é aquele que preparou esse lugar, o maior é aquele que está servindo. Então ele está inaugurando uma nova consciência, uma nova mentalidade, um novo jeito de interpretar as relações, principalmente a relação de poder. Mais uma vez é importante a gente lembrar para quem Marcos está escrevendo, são para os primeiros cristãos romanos que vê reino e rei a partir de controle, poder e força. E agora o Evangelho de Marcos está nos dizendo que no reino de Deus não é assim. O primeiro lugar estabelece uma posição de quem serve os outros. E as marcas de superioridade no reino de Deus são amor, humildade, generosidade, serviço ao próximo. Os seus seguidores devem tratar bem todas as pessoas que normalmente não recebem alguma coisa. Em seguida, ele os instrui a respeito de receber todos os crentes, que ele afetuosamente chama de pequeninos. Então, ao pegar uma criança e colocá-la no colo, ele está nos dizendo que devemos receber todas as pessoas de maneira afetuosa, como alguém que recebe um pequenino. Então, essa é a forma dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus de Nazaré, expressarem a sua grandeza, é servindo e tendo afeto e recebendo todas as pessoas de uma maneira muito carinhosa e afetuosa. O próximo texto é o questionamento dos discípulos sobre pessoas que estavam fazendo algumas coisas em nome de Jesus, e essas coisas estavam sendo efetivas, eficazes, estavam acontecendo, algumas realidades
para além daquele núcleo de Jesus e seus discípulos, e essas pessoas estavam dizendo que faziam em nome de Jesus. E agora eles questionam Jesus, e essas pessoas estão a favor de Jesus ou são contra Jesus. A discussão é em torno de o exorcismo que estava acontecendo, só que esse não é o ponto central. O ponto central aqui não é a prática de exorcismo, mas sobre se alguém que não se identifica como os 12 pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus e ministrar em seu nome. E aí a resposta de Jesus é no sentido de se aceitar quem diz ser seu seguidor. Não precisa estar dentro daquele núcleo base, e o reino de Deus está acontecendo para fora, para além deles, já até para que tivesse uma consciência da dimensão desse movimento de Deus, desse mistério que estaria para acontecer a partir da ação do Espírito, que visitaria homens e mulheres, que não estaria mais presos a dentro de uma cultura, dentro de um ambiente religioso, mas seria um movimento para fora de qualquer condicionamento humano. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. É um mistério e uma liberdade que vai acontecer a partir do Evangelho de Jesus Cristo. E a resposta de Jesus é no sentido de se aceitar quem diz ser seu seguidor, a não ser que haja razão para se pensar de outra maneira. E aí o ensinamento, a aplicação para as nossas vidas, para os nossos dias, é que devemos manter comunhão com todos os cristãos que foram regenerados pelo Espírito de Deus, com todos os salvos, independentemente do seu grupo doutrinário. A unidade da igreja nem sempre será obtida por meio de uma unanimidade teológica, porém muitas vezes no serviço humilde, generoso e carregado de amor fraternal em Cristo. Então são aspectos subjetivos, é uma relação de coração que nos une. Muitas vezes, para que haja unidade e a compreensão, a gente precisa abrir mão de algumas questões que são para a gente preciosas e caras e devem ser carregadas, mas existe um elemento maior dentro do Evangelho que nos une, nos torna um em Cristo Jesus, né? A caminhada da humildade, da generosidade, de uma vida despejada em amor fraternal. Ok? Aí o próximo momento é o momento dos tropeços, quando o Senhor Jesus está dizendo do perigo da gente ser uma pedra de tropeço na vida de inúmeras pessoas, e ele fala que isso pode ser trágico. Ele vai usar aquilo que nós chamamos de hipérbole nesse texto, que é a ideia de você causar um exagero sobre uma ação, sobre uma realidade, para trazer realmente o alerta sobre aquilo. Então é uma figura de linguagem chamada hipérbole, com o objetivo de mostrar o quão perigoso é aquilo que aquela atitude está apontando. Então ele vai nos dizer agora desse perigo e como a gente deve ter um exercício, uma energia, um movimento realmente profundo para que a gente não se torne esse tipo de gente. O amor de Deus por seus filhos é tão grande que o suicídio seria a melhor solução para alguém que deliberadamente tentasse desviá-lo do verdadeiro caminho. Então, alguém que deliberadamente, intencionalmente, tem como objetivo trazer a distorção e conduzir pessoas que estão com um desejo legítimo, um profundo desejo pela caminhada do Evangelho. E essa pessoa que deliberadamente se opõe a isso, querendo destruir esse ímpeto das pessoas em amor ao Senhor e ao seu Evangelho, ele está dizendo que isso é trágico. E Jesus usa literalmente o termo pedra de asno para referir-se a uma grande placa de pedra. Era algo usado pelos jumentos para moer grãos e cereais. Então a linguagem é essa mesmo, é de alguém que coloca sobre o seu pescoço uma grande pedra e se lança ao mar, provocando a sua própria morte. Jesus usa uma hipérbole para ressaltar a necessidade de ação drástica. O que ele está dizendo, muitas vezes,
a ideia é fugir do literal, que isso não necessariamente precisa ser feito, mas uma atitude drástica precisa ser tomada quando o nosso coração deliberadamente tem conduzido pessoas a se escandalizarem e nós nos tornamos pedras de tropeço na jornada de muitas pessoas. Muitas vezes o pecado, o mau hábito só poderá ser vencido por uma atitude radical, e é isso que Jesus está nos ensinando nessa passagem. A palavra utilizada para inferno, quando ele fala lá no finalzinho, aparece apenas no Evangelho em Tiago capítulo 3 e 6, e o seu sentido original corresponde a um grande depósito de lixo, esse lugar onde aquilo que não serve, que deve ser lançado, destruído, a gente joga para isso daí. Então a ideia daquilo que é desprezível, esse ambiente infernal é aquilo que deve ser desprezado, jogado e arrancado das nossas vidas. E terminamos com Jesus se referindo aos discípulos como sal da terra. Na época de Jesus, o sal era vital para temperar, dar sabor e conservar os alimentos, especialmente as carnes vermelhas e os peixes. Ele se compara, portanto, à firme convicção do cristão que vive corajosamente e intensamente o Evangelho. Então, quando ele usa o sal como um elemento para designar a existência dos discípulos, ele está falando de tempero, de conservar algo, conservação dos padrões e dos valores morais. Ele está falando também de sentido, de significado na existência, de dar sabor ao dissabor da existência de inúmeras pessoas. Então, algumas coisas a gente pode aplicar a partir do entendimento de sermos discípulos de Jesus, e ao sermos discípulos de Jesus, automaticamente nos tornamos o sal da terra. Tem a ver com conservar os valores, o padrão de Deus no mundo. Então, se alguém quer saber como gente de Deus vive num mundo pecaminoso, num mundo caído, deve olhar para nós, porque nós somos aqueles que carregamos os valores, conservamos o padrão moral de Deus no mundo. Então, ser sal da terra é a ideia da conservação da moralidade de Deus, do padrão de Deus, do jeito certo de viver a vida. Então, os valores do reino e do evangelho demonstram isso. A segunda coisa é dar sabor, sentido, significado à existência das pessoas. Há uma existência saborosa, angustiante, sofredora, como a gente viu aqui desse pai. A gente vê histórias carregadas de sofrimento, e ser sal da terra é dar sentido, significado à existência das pessoas. É proclamar uma mensagem que faça sentido para a vida das pessoas, é dizer de alguma coisa que é possivelmente entendido, uma linguagem simples. Quando o Senhor Jesus está falando do reino de Deus, no seu momento, ele usa uma linguagem que poderia ser entendido dentro de um contexto agrícola facilmente. Então, o Evangelho é essa boa nova que quem ouve entende, compreende. Ser sal da terra é ter uma boa mensagem que é compreensível. A gente fala o que as pessoas podem entender. A partir das Escrituras a gente consegue apresentar algo que faça sentido. Ele também está falando de um campo de missão, quando ele fala que é sal da terra. Não é sal do cenário religioso, não é dentro das nossas paredes, mas é para o mundo. A gente existe para fora da gente, para uma realidade para além dos nossos condicionamentos. Então a gente não é sal para viver para dentro. E fala também que ser sal da terra tem significado de desenvolver relacionamentos para além do nosso gueto religioso. Você vai ver com quem Jesus conversava, quem ele tocava, para quem ele estava acessível, né? Principalmente dos capítulos anteriores, onde ele está entregando o seu tempo e sua agenda, sendo mais efetivo na vida da multidão. O ser sal da terra significa construir relacionamentos com a finalidade dessas relações contribuírem para que a gente apresente as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então chegamos aí ao final do capítulo 9, eu espero que tenha ajudado você na compreensão do Evangelho. A gente saiu da transfiguração, entramos ali nesse mundo hostil
do jovem possesso, depois ele nos ensina um pouquinho sobre o que significa ser o maior no reino dos céus, o perigo de ser uma pedra de tropeço, e no final a gente compreende que fomos chamados para sermos sal da terra. Deus abençoe a sua vida, eu aguardo você para a próxima aula, onde estaremos estudando o capítulo 10.